Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala aí, galera. Estamos aqui em mais um episódio do Na Sua Casa Podcast. Que isso? Agora no Recreio dos Bandeirantes. Num lugar diferente. Eu tô com kimono. Que é isso? Estamos aqui com o meu convidado Ian Bering. E aí, meu querido? Aqui é um estúdio completamente diferente de tudo que eu já tinha visto em relação a jiu-jitsu. É um estúdio individualizado, no recreio, não é isso? Eu nem deixei o convidado falar. Vamos lá, Ian. E aí, tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Como é que você tá? Tranquilaço. Prazer ter você aqui na Sua Casa Podcast. Um prazer estar nesse programa sensacional que eu já sei e já ouvi, inclusive, o podcast do yoga e do médico. E, cara, você tá fazendo um trabalho fantástico. E o pessoal que está sendo convidado, um pessoal de alto nível intelectual. Então eu me sinto muito honrado, né, cara? Que é isso? Alto nível intelectual, tá vendo? Eu vou começar, talvez eu me perca um pouco, eu vou procurar palavras bonitas, tá? Então, se eu começar a procurar muito e não achar, tu me interrompe. Ah, que é isso? Nosso público aqui é de tudo um pouco, não tem essa. E o alto nível intelectual tá aqui você, né, pô? Nosso terceiro convidado, que é isso? Cabelinho penteado. Penteado. Me fala, por que aqui, o que diferente tá aqui? Explica um pouquinho o que você é aí, o que você trabalha. Vamos lá. Bom, eu sou Ian Bering, eu sou faixa preta de jiu-jitsu de 2º grau e pego meu 3º grau no final desse ano, porque eu completo 9 anos de faixa preta. Eu dou aula de jiu-jitsu há 16 anos. Eu venho de uma das famílias mais renomadas no mundo do jiu-jitsu, a família Bering, onde o meu avô, grande mestre Flávio Bering, é um faixa vermelha de jiu-jitsu 9º grau, aluno direto do grande mestre Hélio Gracie e do grande mestre João Alberto Barreto. O meu pai veio na sequência, formado como um faixa coral de jiu-jitsu, 8º grau, aluno do grande mestre Álvaro Barreto. E eu fui formado da faixa branca até a faixa preta, até o meu 3º grau agora, que eu vou pegar no final do ano, pelo meu pai, em conjunto com o meu avô. Então você vê que tem uma sequência hierárquica familiar que vem continuando o legado. Legal. O que acontece? Como eu venho nessa jornada há muitos anos, há 16 anos dando aula com o meu pai, e o meu avô há 66 anos dando aula, a gente entende bem de jiu-jitsu, vamos sem falsa modéstia, a gente entende bem né? de jiu-jitsu. Quase nada. Né? E a gente consegue perceber também quais são as necessidades principais do aluno, porque o nosso jiu-jitsu ele não é focado no professor apenas, ele é focado no professor para formar novos alunos. Bacana, legal. Então você vê que a gente aqui tem um estúdio personalizado, totalmente diferente da grande maioria, sei lá, vamos botar um alto valor aí, 99% dos lugares que você for visitar buscando jiu-jitsu, você não vai ter um espaço pequeno, um espaço reduzido, com uma área toda branca, um negócio assim que transmite uma paz, é um negócio diferente. Mas por que a gente fez isso? A partir do momento que eu conheci a minha esposa, Maris, a gente começou a conjecturar algumas ideias de projetos futuros. E o meu desejo, você sabe, cara, tu treinou comigo lá na X-Gym, e naquela época você lembra que tinham muitos alunos por aula. A gente podia botar aí, às vezes tinham 40, 50, 60 alunos por aula. E o trabalho era bem feito, mas era um trabalho bem feito onde se perdiam muitos detalhes, se perdia um pouco da qualidade que se pode ter quando o trabalho é mais individualizado. Eu acabei viajando para o México, trabalhando na Black House, trabalhando na Rio Fighter com o Miltinho Vieira, trabalhando na Drill, na Sul Jiu-Jitsu, eu trabalhei em alguns outros lugares que eu pude perceber a verdadeira necessidade do aluno ali, que é ter uma atenção exclusiva, que é ter uma atenção personalizada. E aí a gente conversando, a gente teve essa ideia, vamos fazer um estúdio, um negócio personalizado, onde a gente tem ali um pequeno grupo, um small group ou aula individual, para que a gente possa realmente transformar a vida de uma pessoa num tempo mais curto. Porque tu sabe, quanto tempo demora para aprender jiu-jitsu de verdade, na íntegra? São anos, cara, anos. Então, com a metodologia que a gente construiu, com o estúdio que a gente construiu, a gente consegue acelerar esse processo em pelo menos, verificado em questão de tempo e experiências, experimentos que a gente vem fazendo, em 3 vezes. Bacana. Tanto que a gente tem um programa que chama-se Finalize 3 vezes mais. Para que o aluno iniciante, mesmo que seja do zero, consiga entender a verdadeira filosofia do jiu-jitsu, que é finalizar
Assim como a vida. A gente sempre compara com a vida, porque uma filosofia ela tem que sempre servir para a vida, não adianta servir só para o tatame. Ah, vou ali, vou pontuar, vou ali, vou fazer vantagem, vou lutar campeonato. Beleza, isso é interessante, é maneiro, eu já lutei vários campeonatos, já te acompanhei também em alguns. E isso é muito interessante, mas a filosofia de vida leva o jiu-jitsu para finalização. E a tua vida você tem que começar um projeto e buscar o quê? Concluir o projeto. Quando você iniciou esse projeto do podcast, você não pensou, vou fazer 1, 2... E largar, né? E daí, de repente, a gente vai vendo o que acontece. Não, você faz uma perspectiva, uma projeção. Então é isso, e o seu objetivo é concluir na vida. Então, você sendo pai, sendo mãe, sendo filho, sendo patrão, funcionário, sendo qualquer cargo que você tenha, o seu objetivo principal ali sempre vai ser concluir uma tarefa. Mas esse projeto, essa metodologia, isso é algo recente ou é algo que você já tinha estudado por um tempo, uma necessidade que o mercado das artes marciais, do jiu-jitsu tinha ou não? Assim, foi um estalo, falou, cara, tá precisando dessa metodologia. Como foi esse início da nova metodologia? Cara, o negócio foi muito mais empírico do que científico no começo, tá? A verdade é essa. Eu percebia nos meus alunos, eu já dei aula para mais de 2.000 alunos, então eu percebia nos meus alunos iniciantes, eu me especializei em iniciar pessoas. Então, tanto quanto a tua primeira aula, provavelmente foi comigo, não me lembro, mas provavelmente foi comigo. Te ensinei a amarrar faixa, te ensinei a botar o kimono, te ensinei a entrar no tatame, cumprimentar todo mundo, levantada técnica, base, cair, fazer a gangorra, isso e aquilo. Então, o primeiro cara a te introduzir, o cara que introduzia as pessoas no tatame, era eu, durante muitos anos. E até hoje, sou eu aqui ainda. Então, eu convivo com iniciantes e eu começo a mapear as dores de vocês, né, dos iniciantes. E quando eu vou mapeando as dores, eu começo a pensar, cara, como é que eu posso resolver esse problema? Como é que eu posso solucionar essa dor? Como é que eu posso resolver aquele problema? Como é que eu posso resolver isso mais rápido? Resolvi, mas como é que eu posso ser mais rápido? Como é que eu posso ser mais eficiente? Como é que eu posso fazer com que você, que está me ouvindo agora, me entenda melhor? Como é que eu posso te transmitir uma informação de forma mais clara? E aí eu comecei a perceber essas coisas junto com a minha esposa Maris, que é uma professora universitária de ciências atuariais. Talvez você que esteja ouvindo aí não conheça, sabe o que é ciências atuariais? Não, faço a mínima ideia. Então, as ciências atuariais, a ciência atuarial ela trabalha para mapear a taxa de risco das situações que podem acontecer com partes financeiras, por exemplo, seguros, previdência, essas coisas que eu não sou muito fã e não entendo muito, mas a Maris especialista nesse assunto e é professora universitária, então ela entende muito de metodologia. E ela fazendo o doutorado, ela chegou para mim num determinado momento numa aula e falou: Ian, você não tem metodologia, você não sabe dar aula com metodologia. Aí eu olhei para ela e ri, né? Eu falei, pô, tá de brincadeira comigo, não tem metodologia? Todos os meus alunos evoluem rápido. Todos os meus alunos aprendem jiu-jitsu. Arrogante pra caramba, né? Eu sou um pouco arrogante. Mas eu sou um pouco mesmo. Quando eu conheço o tema, eu arrogo. Mas você seguia um padrão, então. Você não tinha uma metodologia. Você só seguia o que você aprendeu. Eu segui o padrão do meu pai durante muitos anos do sistema progressivo. Mas lá na época da XG mesmo, eu já comecei a tentar desenvolver as minhas formas de dar aula. E eu parei de seguir a metodologia do meu pai por anos, entendeu? E fui tentando descobrir a minha. Só que realmente, quando eu percebi, eu falei, o que é ter uma metodologia então? Ela falou, você consegue saber onde é que seu aluno está na jornada dele? Aí eu parei. Depende. Não, depende não, você tem que saber. Você sabe qual é a aula que o seu aluno precisa para pegar as aulas, as posições, os movimentos que ele precisa para pegar a faixa azul? Não sei. Não sei. E aí eu reconheci que realmente eu não tinha metodologia. E aí quando eu reconheci que eu não tinha metodologia, foi quase que um divisor de águas, porque eu comecei a criar uma metodologia junto com ela. Ela me ajudou muito na orientação do que eu precisava trabalhar, o que eu precisava fazer. E aí eu fui começando a surgir uma metodologia nova, única, que eu criei com a minha cara. Que é essa metodologia para que o cara consiga finalizar 3 vezes mais. Isso é apenas uma chamada, né? Finalize 3 vezes mais. É uma coisa que gera interesse.
É porque o faixa branca que tá apanhando, o que ele quer? Quer evoluir o mais rápido possível. Não, ele não quer evoluir, ele quer finalizar, ganhar. Tu tá sendo apertado toda hora, tu quer finalizar alguém, bicho. Tu quer sair pelo menos um dia, porra, finalizei alguém. Aleluia. Sabe? Aleluia. Então, você quer finalizar. Então, pô, se você quer finalizar, eu tenho uma metodologia, é óbvio. Eu não te ensino só finalizações. Lógico. Eu te ensino o caminho das pedras que você precisa chegar para finalizar. O que também não é simples. Quer dizer, simples mas não é fácil, você não consegue chegar lá, é simples, porque é um passo a passo, I, O, U, são as vogais, né, Mas esse movimento das metodologias em si, ele, no cenário de jiu-jitsu, já existia? Outras academias já implementavam metodologias ou era da forma que você fazia? Passava o que aprendia? Olha, pelo que eu já vivenciei de experiência, não digo que isso é uma realidade, até porque eu não conheço todas as academias de jiu-jitsu no mundo, nem todos os professores, estou longe disso, mas pelo que eu já vivenciei de experiência, isso não é uma realidade no mundo. Metodologia para professor de jiu-jitsu é quase que uma antítese, não existe. O professor de jiu-jitsu ele chega e ele dá aula conforme o que ele acha que tem que dar. Perfeito. E o que ele aprendeu, né? Ele passa o ensinamento, ele não segue um padrão ali. É isso, mais ou menos. Exatamente. É um Perfeito. Aquecimento longo, uma posição que não tem nada a ver. E aí um ponto em relação até o tamanho da academia, a forma que você trabalhava e hoje você trabalha, você acha que individualizando, você diminuindo o espaço, dando mais atenção, você acaba nichando o seu público, ou não? Não, eu acabo sub-nichando o meu grupo. Entendi. E essa foi a parada. Essa foi tensa, hein? E esse foi o nosso objetivo, porque o nicho do jiu-jitsu por mais que não seja imenso, é grande. Só que o subnicho é o nosso objetivo. Senão eu não pegava um espaço pequeno, eu pegava um espaço grande. Não, tá ótimo. Certo. Mas quando eu falo em relação ao perfil do seu aluno. Exatamente. Porque assim, o cara ali, o competidor, o desesperado que tem que fazer o máximo de rola com várias pessoas possíveis. E esse cara teria um desempenho, um alto desempenho na sua metodologia ou não? Sim, com certeza. Porque é uma metodologia para quem quer aprender jiu-jitsu. Mas esse cara não é o meu nicho. Entendi. Esse cara não é o cara que não é que eu vou escolher, mas não é esse tatame aqui, esse espaço não é para o atleta. Não é. Não é mesmo. Esse espaço aqui é para o executivo. Esse espaço aqui é para o filho do executivo. É para o espaço para o pai, filho, mãe, todo mundo treinar junto. É um espaço familiar, pô. Eu e minha esposa tocamos esse negócio. Bacana. Então é um negócio familiar. É um negócio para você trazer teu pai, para tu trazer teu irmão. É um negócio para a família, entendeu? Para agregar os valores, os princípios morais e éticos que a gente acredita, né? Que a gente prega da sociedade, né? Daquela coisa que a gente já vem conversando, da filosofia. Então, só que o jiu-jitsu é a ferramenta. Eu não uso a religião, eu não uso a matemática, eu uso o jiu-jitsu como ferramenta. Legal. Um ponto, eu sempre falo isso para pessoas de fora desse mundo, desse universo de artes marciais e tal. Eu já fiz jiu-jitsu, já fiz muay thai, já fiz outras lutas. E algo tá perigoso, hein? Eu sou perigoso, hein? Se eu cair em cima, já era. Ninguém me tira. Se um dia alguém me sequestrar, é só jogar no chão que o cara não consegue puxar. Brincadeira. Mas um negócio que algo que eu sempre passo para as pessoas é essa parte hierárquica que o jiu-jitsu ou qualquer luta tem, assim. Você sempre, o cara leigo, ele acha que você fica agressivo, que você quer bater em todo mundo e tal. E o que eu sempre passo para as pessoas é exatamente o oposto. Eu falo, não, assim, quando eu fazia jiu-jitsu, você aprende hierarquia, você tem que respeitar, você aprende a pedir permissão para entrar no tatame, você aprende diversas coisas que a sociedade é assim. Quando você chega numa profissão, você tem o seu chefe, você tem sua gerente, então assim, você tem que respeitar alguém, não é um lugar sem regra, sem nada. Então eu acho que isso é uma parte do jiu-jitsu muito legal. E eu queria até entender de você o que você acha quando você implementa isso para as crianças, assim, a importância que tem essa cultura de ensinamento, de hierarquia, de respeito para as crianças. Olha, quando você foi educado, não foi? Pelo teu pai, pela tua mãe? Sim.
Muito bem educado, inclusive. Mais ou menos. Não, você foi muito bem educado. Sabe por que eu digo isso? Porque eu conheço teu pai. Teu pai é extremamente bem educado. Então ele com certeza transmitiu esses valores para você. E quando você chegou aqui no espaço, mesmo depois de, né, sem ter me visto durante... Quando você me mandou uma mensagem, sem ter me visto antes, você foi educado. Quando você chegou aqui, você foi educado. A educação, ela abre portas. Desde o primeiro momento, você sempre respeitou. Então, o respeito e a educação andam juntos. Quando uma criança não tem isso na base, no seio familiar, isso é um problema. É um problema que vai ter um problema para a sociedade? Provável. Mas o problema, quem sofre mais é a criança. O que eu acho com relação a ensinar e usar o jiu-jitsu como ferramenta, porque não é o jiu-jitsu que ensina a criança a ter hierarquia, a ter educação, a ter respeito. Quem ensina isso sou eu, não é o jiu-jitsu. Eu ensino isso. Eu uso o jiu-jitsu como ferramenta para acessar esse portal. Então, o que eu vejo é que você que é pai tem responsabilidades morais e éticas que tem que cumprir. E quando isso não existe, acaba tendo que terceirizar essa situação. E se você precisar terceirizar essa situação, o meu endereço é... Boa. A gente bota na descrição, tá, galera? É isso, pode ficar tranquilo. Mas é claro que... Pode falar endereço, não tem problema não. Avenida das Américas, 6.691, sala 202. Pode mandar um WhatsApp. Não, agora foi uma brincadeira para descontração, porque esse é um tema muito sério. Esse é um tema que eu não quero ridicularizar ninguém ou julgar alguém, parecer que eu tô fazendo isso, porque não é a minha intenção. É apenas uma avaliação de um especialista que vive ensinando isso há 16 anos. E, sabe, fui educado também, fui educado por pai no tatame, por mãe fora do tatame. Então, assim, tenho uma vivência, né, ou seja, é empírico e científico e prático. Eu consigo ver isso no meu dia a dia. Então, realmente, os pais precisam, cara, ter um pouco mais de pegada, de punho firme ali. E não é bater, não é, sabe, só dar esporro, é dar carinho também, mas é dar limite, dar educação. Cara, isso é muito importante, porque a maioria dos problemas dos alunos infantis que chegam aqui realmente a falta do limite. Não é nem a disciplina, a hierarquia, ela vem como um limite. Porra, tu chegou em casa e não me cumprimentou porque vem aqui me dar um beijo, rapaz, sou teu pai. Show, rapaz, a primeira pessoa que tu falar aqui sou eu. É educação de casa, sabe? Aquele negócio, às vezes é chato ter que ficar repetindo. Não, sempre é chato ter que ficar repetindo. Mas tem que repetir, sabe? Tem que ser. É, bacana. E em relação a evolução para a criança, assim, eu lembro que eu entrei mais velho, adolescente, e aquilo que você falou, finalize 3 vezes mais rápido. No início, para mim, era frustrante, porque demora. É igual tocar violão. Você fala, vai tocar violão. Aí eu comprei já um violão, já comprei diversos instrumentos, mas, cara, não sai nada. Eu vejo o cara na TV lá, ele toca tudo e sai tudo. E a luta eu vejo que é um pouco assim, você chega aqui, você é amassado por todo mundo, qualquer luta, qualquer coisa. É aquilo da repetição, você treinar. Como que coloca na cabeça de uma criança, não, vai chegar um momento que você vai ficar bom, vamos lá. Você dá essa animação, assim. A motivação ela vem de diversas formas, mas uma coisa interessante é que eu não preciso estar sempre motivando a criança. O que eu faço é ensinar para ela através, às vezes, de movimentos mais lúdicos, entendeu? É uma forma... É diferente de ensinar para adulto, de ensinar para idoso, é diferente de ensinar para criança, ensinar para adolescente. Adolescente é uma fase muito difícil, ali a puberdade, mudanças hormonais, mudança do corpo, da voz... diferentes cargos sociais, vamos dizer assim. Antes, quando tu é criança, tu não namora, tu não tem perspectiva de crescimento e futuro profissional, tu não tem esse monte de responsabilidade nas tuas costas. Então, são fases diferentes da vida, né, que fazem com que a gente tenha que ensinar de maneiras diferentes. São motivações diferentes ali para você colocar em cada aluno. Em cada pessoa, e cada pessoa é diferente, ou seja, cada indivíduo é singular. Então eu tenho que ter ali, por isso que, cara, um espaço pequeno para mim, olha, eu vou te falar, isso aqui é o ouro, é o luxo para mim. Eu não quero trabalhar de outra maneira se não for com um estúdio personalizado.
Não trabalho mais em academia grande, a não ser que seja da aula particular ou em small group dentro de uma academia grande, que aí só o espaço que muda. Mas o foco, o contato com o aluno, ele continua sendo uma criação, uma geração de valor mútuo, porque eu também aprendo muito. Mas só para concluir a questão da criança, eu trabalho muito mais com exercícios do que ensinando ela a lutar. Você entende? Porque muita gente foca no campeonato. Vou formar o meu filho um atleta. Cara, tá bom, eu não sou a favor. A minha opinião é que eu não sou a favor de formar o seu filho de 6 a 12 anos como um atleta. Cara, ele é uma criança. Ele vai aprender a ter responsabilidade em casa, lavando a louça, arrumando o próprio quarto, varrendo o chão. Ele vai aprender a ter valores de ser humano, não um atleta. Ele não precisa ser um profissional. Isso está botando uma responsabilidade na cabeça da criança que ela ainda não está preparada para ter. Então, quando eu ensino criança, eu ensino ela valores, a respeitar pai e mãe, a respeitar a hierarquia, escovar o dente, meu irmão. Criança não sabe, às vezes, limpar os... Meu irmão precisa aprender a fazer essas coisas, cuidar da higiene pessoal, cara. Ian, e a parte do ganhar e perder? Eu acho que, como qualquer... Eu tô sentindo que tu tá me cortando muito, eu tô falando muito. Não, que isso. Não, meu irmão, se tu começar a me cortar muito de kimono no tatame, meu irmão, o negócio vai ficar tenso. Eu tô ferrado, gente. O cara vai querer assistir no YouTube, porque filma tudo aí, por favor. No Spotify não vai dar pra ver o couro que eu vou te dar. Se bem que tu tá pesadinho, né, guerreiro? Vou ter que fazer uma... Tá difícil. Desculpa, eu te cortei pra fazer uma brincadeira. Não, mas eu acho que todo esporte, todo luta, etc., tem essa parte do competitivo. Tem. E o aprender a ganhar e perder. Eu acho que... Você faz dentro do tatame, porra. Você não precisa ir pra um campeonato pra ensinar teu filho a ganhar e perder. Não, perfeito. Mas é difícil você ensinar um filho a perder. Não. Não? Não, claro que não. Não é difícil. Ele só precisa perder. Ele precisa perder várias vezes. E depois que ele perder, você tem que conceituar que a derrota precisa ser entendida não como uma derrota, mas como um aprendizado. Você vai criando um valor dentro da cabeça da criança. Uhum. E do adulto também, cara. Tem adulto que é orgulhoso pra cacete, desculpa o palavrão, mas tem orgulhoso que é orgulhoso demais. Tem adulto que é orgulhoso demais, não sabe perder, não quer perder. Cara, calma aí, bicho, tu tá numa luta. Tu vai perder e no começo tu só vai perder. Só vai perder. Só vai, porque tu não sabe lutar. Ah, mas eu sei lá umas posições de luta de rua que eu aprendi. Esquece isso, cara. Não vai servir aqui dentro. Pode servir com um ou outro mais fraquinho, mas com quem sabe lutar, tu não vai conseguir se criar, não vai adiantar nada. Então baixa a cabeça, baixa a crista e senta para aprender. Seja humilde, sabe? Seja inteligente e aprenda. Porque o aprendizado ele vem quando você reconhece que você não sabe. Não quando você acha que sabe alguma coisa. E voltando agora um pouco a esse lado da metodologia, eu acho que o jiu-jitsu ele é um ambiente, assim, até das academias, dos nomes em si, das famílias tradicionais e tal. Ele é um lugar muito tradicional e você vê um movimento muito grande da digitalização das coisas. Até do seu método, de qualquer método que seja. Você vai hoje em dia no YouTube, você coloca lá jiu-jitsu, você tem todas as posições. Como você vê esse movimento dentro do jiu-jitsu e como você vê os mais tradicionais vendo esse movimento? Olha, eu vou te falar, no começo, quando eu estava sendo formado, isso para todos nós era charlatanismo. Ensinar jiu-jitsu online sempre foi Ensinar jiu-jitsu online não é a forma correta de eu trazer essa narrativa para vocês. Mas graduar pessoas através do ensino do jiu-jitsu online era charlatanismo. E se você parar para analisar friamente como um old school, vamos dizer assim, um cara mais velho, um coroa dos meu avô, os grandes mestres que, porra, são da idade do meu avô lá, porra, que sempre criaram a gente. Porra, mas esses caras olham e falam, meu irmão, eu saía no tapa. Saía no tapa nas academias, eu saía na porrada. A minha formação foi feita saindo na porrada. Você vai me graduar alguém online. Não faz isso, Bi. Isso tá errado. Então você vê que o conceito dos caras tem o seu fundamento. Uhum. E eu concordo com esse fundamento. Só que tem esse fundamento porque naquela época o ensino também era diferente. A sociedade era diferente. Diferente como? Diferente o que precisava, o que não precisava, o que podia, o que não podia, como desejavam, como não desejavam. Tudo era diferente, cara.
sabe? A formação, tudo era diferente, cara. Então hoje a gente precisa adaptar e readequar certas coisas que necessariamente não funcionavam no passado. Principalmente porque eles não tinham online. Mas até que ponto pode chegar esse online e até onde não? Você acha que só na parte da graduação ou você consegue ensinar tudo online e não graduar online? Cara, eu acho que dependendo de quem é... Por isso que aí tu tem que estudar muitas coisas, entendeu? Porque dependendo de quem é o teu nicho, de quem é o teu público-alvo, vamos dizer assim... Pô, vou te falar, cara, tem um aluno que, sabe, treina jiu-jitsu para qualidade de vida. Ah, mas esse cara, ele vai ser faixa preta de qualidade de vida? Não, ele vai ser faixa preta de jiu-jitsu quando ele for formado. Mas esse cara, ele não precisa ter o mesmo ritmo de treinamento de um atleta. Esse cara, na verdade, ele não pode ter um ritmo de... Se tu faz isso com o teu aluno, pare agora. Você está perdendo alunos e não sabe. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também meu Pix para você me enviar um Pix, porque isso aqui salva... Boa. Então, cara, tem alunos e alunos, mas é claro, e tem que existir uma metodologia de ensino e uma metodologia de avaliação. Porque senão como é que eu vou saber? É aquela pergunta, que posições o teu aluno tem que saber quando ele vai pegar a faixa azul? Cara, não sei, não tem mapeado. O jiu-jitsu ele não tem isso prontinho. Ó, toma aqui o mapa dessa parada aqui e vai lá dar aula. Não, você tem que criar o teu, porque ninguém criou. E às vezes o cara que criou, ele criou um negócio que tu olha e fala, não, meu, isso aqui não dá pra... Não dá. Isso aqui não dá. Aí tu não vai. Aí tu olha pro outro e fala, pô, isso aqui não dá também, isso aqui tá errado pra mim, na minha opinião. E aí tu não vai. Aí tu olha e fala, pô, e agora? O que eu faço? Ninguém tem pronto pra mim. Então tem que botar a mão na massa e fazer, que é o mais chato e difícil. E foi o que a gente fez. Ah, bacana. Bacana. Eu acho que é um caminho sem volta, ainda mais agora, depois da pandemia, tudo ficou mais digital, né? As pessoas focaram mais nesse lado digital. Sem querer te cortar, desde 2010, as pessoas vêm faturando milhões de reais pela internet, só com venda de cursos online. Desde 2010. E o que acontece é o seguinte, eu tenho uns amigos de moto que passam aqui de vez em quando. Desde 2010 o pessoal vem faturando milhões com venda de cursos online. Só que na pandemia aconteceu um problema, ninguém saiu de casa. Todo mundo trancado, lacrado dentro de casa. Então as pessoas fizeram o quê? Recorreram para a internet. Quem não usava celular para nada, começou a usar. Quem não usava Facebook e Instagram começou a usar. Quem não procurava nada no YouTube começou a procurar. Sabe por quê? Porque precisava de entretenimento. Precisava se entreter. Precisava se distrair. Tinha que arrumar uma nova profissão. Porque a profissão que ela tinha, ela perdeu. E ela tinha que arrumar um novo jeito de arrumar dinheiro. Eu fiz isso. Eu trabalho no online desde um pouco antes da pandemia porque eu percebi que esse era um mercado que, cara... tinha como trabalhar sem necessariamente precisar ser considerado um charlatão, sim, ensinando, trazendo informação e transformando vidas pela internet, como a gente já fez com centenas de pessoas. Então, eu percebi isso. Mas quando chegou a pandemia, eu falei, cara, não dá, eu vou trabalhar com jiu-jitsu como? Se está tudo fechado, não posso tocar em ninguém, meu Deus do céu, é crime, eu vou ser processado, preso e punido e multado. Pelo amor de Deus, meu irmão, eu preciso pagar minhas contas, e aí, o que eu faço? Então a gente... se transformou, né? A gente correu atrás e reverteu a situação. Então, os cursos online, por exemplo, eu tenho alguns produtos, vamos dizer assim, online. Eu tenho o Finalize 3 vezes mais online, que eu aplico no presencial, por isso que eu posso te provar, por A mais B, que tanto no online quanto no presencial funcionam. Por quê? Porque eu tenho alunos no online tendo sucesso e eu tenho alunos no presencial tendo sucesso. Essa metodologia é boa? Porra, essa metodologia funciona. Se funciona para um, provavelmente vai funcionar para mais de um. Agora, se já funcionou para 10, se já funcionou para dezenas, cara, funciona para centenas, funciona para milhares, então funciona. O que acontece é que muita gente tem preconceitos, tem paradigmas criados por pessoas que implantaram isso na tua cabeça, que é a mesma coisa da criança que a gente estava falando. Mas você acha que esse preconceito vem muito mais de dentro do que de fora, né? Porque o cara que não pratica, pra ele tanto faz, tanto fez. Ele se nem é conhece. Online, se não é, se é online e presencial, ele não conhece. Ele nem conhece, ele nem sabe o que avaliar. Você tem razão. Porque eu lembro que na época que eu fazia jiu-jitsu, a história não era o online, era tem academia que você compra faixa. Era aquele até negócio hoje.
tipo, é mole. Você vai lá uma vez na semana, em 2 meses você tem faixa e tal. Eu acho que mudou um pouco para isso, tem academia que compra faixa e foi, lá, se eu for para aquela academia ali, eu vou graduar. Exato. Ainda tem isso muito. Isso é complicado. Outro ponto que eu queria até continuar esse assunto da metodologia, a gente vê que, tipo, a faculdade, você quer terminar qualquer coisa, sei lá, uma faculdade ou algum curso específico, você tem ali aqueles steps para bater. O passo a passo. O passo a passo e tal. E foi um pouco do que você falou do jiu-jitsu. Antes era o professor falava, não, esse pode graduar porque ele sabe isso, isso, aquilo. Só que o professor em si não tinha uma noção do como um todo, né? A turma inteira. Sempre foi o achismo. E você acha que com a metodologia, você vai ter uma noção maior da sua turma inteira, de qual nível essa pessoa vai estar, quando ele vai conseguir graduar ou não? Ou continua no seu olhar? Cara, não posso dizer que o professor antigo graduava no achismo. Tá? A gente não pode... não é achismo. A gente não pode se basear num conceito assim, porque isso não valida o que foi construído, que a gente usufrui hoje em dia. Lógico, você é faixa preta por algum motivo, Porra, né? Porque alguém avaliou ali. Exatamente. Desculpa, usei a palavra errada, não é achismo. Mas não tô nem querendo te criticar ou te julgar, mas é só pro pessoal que está nos ouvindo, de repente não se basear num conceito que entendeu de forma equivocada. Com certeza. Não, mas é mais esse ponto porque assim, na metodologia, um cara pode vir aqui, treinar a aula específica, mas não aprender como um outro. E ele terminou ali todos os dias dessa metodologia, ele vai ser graduado, mesmo não aprendendo? Não, diferente do outro lá que não tinha metodologia nenhuma e o professor via se ele era Claro que não, né? Claro que não, porque existe um método de avaliação. Por isso existe um método de avaliação, porque eu preciso avaliar essa pessoa. Não é porque ele fez 1 ano de jiu-jitsu comigo que ele vai ser graduado. Entendi. Não é porque ele fez 10 anos de jiu-jitsu comigo que ele vai ser faixa preta. Ele precisa ser avaliado. E a avaliação também tem uma metodologia. A nossa metodologia de avaliação, por exemplo, o aluno tem que dar uma aula de tanto tempo sobre um tema específico que é definido previamente. Então ele tem que dar uma aula. E não é uma... vem cá, vou te ensinar. Pega aqui, agora faz ali, agora vamos lá. Não. Pega na manga. Por quê? Porque na manga você vai dominar o braço e com o domínio do braço, fazendo outra pegada na gola, você consegue tracionar a cabeça do cara para baixo, fazendo com que quebre a postura, explicando o negócio, entendeu? Que é a forma que eu ensino, que é a forma que a minha metodologia é embasada. É no ensino do jiu-jitsu, não na demonstração. A demonstração é um método de ensino, mas não é baseado só na demonstração, é baseado na demonstração, na prática, na teoria. Tanto tem um quadro ali, tá vendo aquele quadro? Aquele quadro ali eu uso para escrever as coisas. Então eu te trago, vem cá, presta atenção, daqui para cá. Então eu explico sobre o tema que a gente está desenvolvendo ali, para que o aluno possa também enxergar. Então tem a parte teórica, prática, demonstrativa e o aluno no comando. São os métodos de ensino que eu uso para trazer clareza e fazer com que o meu aluno evolua mais rápido. Bacana. Agora, mudar um pouquinho em relação à metodologia, vamos falar um pouco da sua história no jiu-jitsu. Você é de uma família tradicional, uma família de anos no cenário. Dentro do jiu-jitsu, ainda mais no Brasil, que é um esporte popular, assim, muitas pessoas praticam, comparando com outras. Graças a Deus, é um benefício para você que pratica jiu-jitsu que tu não tem ideia, cara. Exato, exatamente. Você já teve alguma pressão na época que competia pelo nome? Mas tu sabe, tu tá perguntando de sacanagem. Não, é sério, pô. Vamos lá, pô. Tive muita pressão, claro. Meu pai, mestre de jiu-jitsu, era o presidente ou vice-presidente da federação que a gente às vezes ia lutar. Pô, meu irmão, é uma pressão danada. A galera, dentro do tatame era uma pressão danada por ser filho do mestre, sabe? Isso que é um pré-julgamento, né? Igual o filho do Pelé, sei lá. Todo mundo acha que ele tem que ser igual o Pelé. O filho do político, o filho do delegado, o filho do professor do colégio. Cara, ser filho do cara e você tá... Quando você é filho de um professor do colégio, mas tu estuda em outro, cara, nenhum. Não tem problema. Agora, tá filho do professor, do diretor, da diretora. Meu irmão, você é filho da diretora, deve ser um transtorno imenso, que tudo vai pedir pro filho da diretora. Filho da diretora, mimado, playboy. Filho não sei o que, julgado, criticado, sem nem conhecer. Então, assim, ser filho do mestre sempre foi um
sabe, uma coisa difícil. Mas mais nas competições ou nos tatames da vida? Em tudo, meu irmão. Até na vida fora do tatame, ser filho do mestre, cara. E o meu pai, ele não é um mestre, vamos dizer assim... eu não quero usar palavras que eu gostaria de usar, mas ele não é um mestre medíocre. Tá? Ele é um mestre de excelência. Perfeito. Mas para ser um mestre, boa. Tem alguma explicação por ele ser um mestre? O mestre é um cargo, né? Um título, né? Que te dão. Mas, na verdade, o mestre é um título. O cargo é professor. Você ensina. Então você é um professor. O mestre é quando ele atinge um certo nível de grau. Como eu apresentei no início do podcast, o meu pai é o mestre Silvio Bering, faixa coral, 8º grau. Então quando ele atinge o 7º e o 8º grau na faixa preta, ele transforma, a cor da faixa dele se transforma, muda, vira vermelha e preta, e ele tem o título de mestre. E quando ele passa para o 9º grau, meu avô, grande mestre Flávio Bering, 9º grau, faixa vermelha de jiu-jitsu. Então, quando o cara chega no 9º grau, ele pega a faixa vermelha. Agora, pode parecer, mas deve ser mole, né? Vai lá e pega a faixa vermelha. Não, são apenas 43, mais ou menos, de acordo com a IBJJF, que é Isso hoje em dia? Que é a instituição, né, que define esse tempo. Mas isso não é definitivo, porque é uma instituição, é uma entidade. Não é o jiu-jitsu em si. Mas isso o mundo? Isso o mundo. Caraca, instituição. Mas seu avô International tá Federation. Entre os 43 no mundo. Não, 43 anos. Anos. Entendi, perfeito, anos. Mais ou menos, mas posso estar errado. E número de pessoas mestres não tem um número específico, assim? Cara, a última vez que eu vi no censo lá de mestres tinha uns 60 e poucos. Caraca, é muito pouco, cara. Pra mundo, né? Posso estar errado, mas pelo que eu me lembro. Entendi. Mas, cara, fantástico isso. E agora pro lado positivo, assim... Porra, sou filho do mestre. Caraca, maluco. Mas assim, algum campeonato, sei lá, não... Convida ele porque ele é o filho do mestre ou algum... Não, aí... Já rolou? Não, isso aí não acontece porque campeonato você tem que mostrar a sua qualidade técnica. Então não adianta nada eu ser filho de alguém e não ter uma qualidade técnica. Então assim, minhas portas nunca abriram porque eu sou filho do mestre. Inclusive nem o meu pai, se você ouvir, nem você me abriu portas... Não, mentira. Brincadeira. Ih, tá vendo aí? Não, mentira. Meu pai me abriu algumas portas, mas até ele dificultava certas coisas porque ele queria que eu fosse andar com as minhas próprias pernas para, mais uma vez, transmitir valores de que você realmente precisa construir as coisas com a sua própria mão e não depender do que o outro construiu na tua frente. Então, realmente, esse valor aí demorou para eu entender pra caceta. Dá um close. Agora dá aquela bem... Demorou para eu entender, mas eu entendi. Porque realmente, quando alguém te ensina alguma coisa através das experiências, é mais difícil de aprender do que quando alguém te ensina através da explicação. Então o meu pai, ele sempre teve um negócio mais de bora, faz aí. E o faz aí para mim nunca fez sentido, porque faz aí, por quê? Então a indagação às vezes era contra a hierarquia, né? Porque, como é que tu vai indagar o teu mestre que tá mandando tu fazer? Só obedece, porque isso é bom pra você. Né? Como é que tu vai indagar? Se o meu filho vem me perguntar, mas por que eu vou fazer isso? Então, tu vai fazer isso porque eu tô mandando, Mas é aquilo. Não, tu vai fazer isso porque eu tô mandando, porque é importante pra você. Porque se você não fizer isso, a cadeira vai cair, tu vai quebrar a cabeça, vai morrer. Então, faça isso porque isso é importante pra você. Entenda. E aí você, caraca, entendi. Então, isso é mais fácil. Às vezes, meu pai, na época que eu era mais jovem, ele não tinha essa sensibilidade toda aí para poder fazer dessa forma. Entendi. Nem eu tinha, aprendi na porrada também. E mais um ponto que eu queria tocar em relação à popularização do jiu-jitsu. Eu acho que houve um boom depois que ele se popularizou no UFC e tal. E agora também eles estão conversando sobre Olimpíadas. Estão tentando incluir o jiu-jitsu como um esporte olímpico. O que você vê em relação a isso e se você vê isso como positivo ou negativo? Olha, no passado o jiu-jitsu ele trouxe benefícios para muitas pessoas, certo? Desde quando o jiu-jitsu nasceu lá no Japão, quem acha que o jiu-jitsu nasceu na Índia se engana, lá no Japão ele trouxe benefícios para muitas famílias.
Benefícios como autocontrole, como autoestima, como compreensão do seu próprio corpo e do corpo do outro. Ou seja, você precisa entender de alavanca, você precisa entender de encaixes dos ossos, porque você precisa gerar uma torção num braço, você precisa entender de alavanca. Então a alavanca às vezes me ajuda, por exemplo, a abrir a porta de um carro, porque está travado, eu enfio um pé de cabra, puxo, então ao invés de fazer força igual um louco, eu faço uma alavanca. A alavanca dos... Muitas coisas no passado o jiu-jitsu trouxe de benefício. Na época onde o jiu-jitsu explodiu através do MMA, ele se, como você falou, ele se espalhou pelo mundo. E trazendo benefícios para mais pessoas. Hoje em dia o jiu-jitsu já muito popularizado, continua trazendo para milhares de pessoas, só que hoje, ao invés de focar nas Olimpíadas, ao invés de focar no UFC, a gente começa a entender, professores de jiu-jitsu começam a entender a nossa parte, o nosso papel na sociedade, que é transformar a vida do filho, do pai, da mãe, do avô e de todo mundo que rodeia aquela família ali. Porque não é só da família, porque quando eu transformo você, Hugo, você transforma o teu pai, você transforma um amigo que transforma a mãe, que transforma a amiga, que transforma a tia, que transforma centenas de milhares de pessoas. E as transformações às vezes são as mais sutis e a gente acaba nem percebendo no dia a dia. Mas só de você conseguir levantar a cabeça e botar um tom de voz para fora, isso aí já muda a tua vida. Porque tu acaba tendo mais confiança para falar com os outros. Você vai ter melhor oratória, você vai saber se expor melhor diante de uma situação onde você precisa se posicionar, você vai saber dar limite, você vai ter, sabe, então, faz um negócio assim na vida de cada um que a gente não tem ideia. E fora a parte da saúde, né? Saúde. De estar praticando um exercício físico. Não, sacanagem. De estar ali praticando diariamente. Isso é muito importante, boa, saúde, né? Eu acho que você incluir isso no dia a dia fora. Gente, desculpa, eu gosto de brincar, eu sou debochado. E agora eu queria uma curiosidade, uma história eu acho que muitas pessoas perguntam isso pra você, mas você já usou o jiu-jitsu fora do tatame? Caraca, eu achei que você já usou drogas. Não, quase isso. Você já usou o jiu-jitsu fora do tatame, graças a Deus. Já usei o jiu-jitsu fora do tatame. Uso o jiu-jitsu em casa diariamente, porque o jiu-jitsu... Cara, eu tô muito chato, eu tô me sentindo muito chato, mas é verdade, cara, eu preciso falar isso pra vocês. O jiu-jitsu ele não é só técnicas, que as pessoas acham. Jiu-jitsu é chegar ali montado, a chave de braço, estrangular, mas eu preciso elucidar, trazer essa clareza pra você. O jiu-jitsu é o comportamento, é conduta, é você lidar com o teu filho, é você lidar com a tua esposa, é você ter um bom comportamento pessoal. Hoje eu bati de carro, eu não saí pra dar porrada no cara, eu desci, cumprimentei o cara, pedi desculpa, o erro foi meu, resolvi pacificamente, fomos cada um pra sua casa, prejuízo é meu, mas tudo bem, cara, vamos lá pra frente, ao invés de sair, bateu no meu carro, não sei o que. Sabe, o comportamento, a conduta, saber lidar sob pressão. Cara, isso é jiu-jitsu. Jiu-jitsu é saber apertar os outros. Isso é técnica de jiu-jitsu. Então eu já usei o jiu-jitsu para me defender. Eu já usei técnicas de jiu-jitsu para me defender na rua? Já. Machuquei alguém? Não foi necessário machucar. Eu usei de forma totalmente proporcional. Foi uma queda linda, um Sodetsuri Komigoshi, uma queda que você segura as duas mangas, joga por cima da cabeça. Na hora que o cara tava voando por cima, eu achei que ele fosse cair de cabeça e morrer. Troquei pra um Koshiguruma, abracei a cabeça, trouxe ele pra perto de mim, botei ele de ladinho no chão, joelho na barriga, confortável, rechonchudo ali. Eu olhei pra ele e falei, amigão, vai continuar? Ele, não, pelo amor de Deus, me solta. Eu falei, então levanta, vamos ser amigos, vambora, cada um pra sua casa. É claro que eu romantizei muito essa cena, que ela foi um pouquinho mais séria que isso, mas assim, e resumindo... não dá pra mostrar um exemplo aí não, que você fez com ele? A gente tá com os microfones aqui, não vai dar ruim não. Tem problema, cara? Tu vai cair de costas, Não, a gente tem dois problemas aqui, né? O tatame, né? Porque te jogaram... Não, brincadeira. Então, vai cair no andar de baixo, né? Não, mas é uma brincadeira porque... No próximo? Ih, ó, já fui desafiado. No próximo. No próximo vai ser um desafio ao vivo aqui, pessoal. O Udo vai vir aqui pra tentar me bater, gente. Nossa Senhora. Eu vou ter que amarrar uma mão. Não, eu já tô vendo a legenda, né? Faixa azul apanha muito do faixa preta. Nada, que nada. A gente Pelo amor de Deus. Ser com carinho. Teria medo, pavor. Galera, por favor, não vai rolar isso. Mas agora continua. Mas assim, a autodefesa, ela funciona. Resumindo aqui pra você, uma próxima pergunta que poderia surgir tua, já antecipando.
Você já usou técnica de jiu-jitsu fora do tatame? Eu acho que essa parte comportamental, sim. E técnicas de jiu-jitsu em alguém que tentou te agredir? Seja bem claro. Essa É, pergunta foi bem clara. Eu acho que já. Eu acho que já. Já. Naquela Mas separar uma briga, eu já usei. Mas foi eficiente? Já dei um mata-leão pra separar uma briga. Porra, um mata-leão pra... Dei um mata-leão pra separar uma briga. Parabéns. Aquele no inimigo ainda. Ó, para no de inimigo. brigar! Agarrar o amigo não pode. É. Mas já, infelizmente, eu me arrependo, mas poderia só uma mãozinha ali e tal. Às vezes você se expor dessa forma, você vai botar um soco na cara, de botar a mãozinha que eu digo, né? Um mata-leão, ele por mais que seja aparentemente mais violento, ele não é o que parece. Pô, parece até, chega, pego no flagra, né, pela esposa. Não é o que parece. Porra, caraca, tá nítido que isso é violento. Não, um mata-leão, ele é um golpe que não é traumático. Ele gera apenas uma sonolência. Tá? Porque ele faz com que as artérias carótidas parem de circular sangue e da cabeça para o corpo e do corpo para a cabeça. Então o cérebro ele começa a perceber uma falta de oxigenação e fala assim para o corpo: olha, vou ter que parar porque senão eu vou ter algum problema aqui, cara. Não tem oxigênio para poder botar essa máquina para funcionar. E aí você vai começando a piscar, ver estrelinhas e acaba dormindo. Cara, um sono super confortável, super leve. Normalizando aí o desmaiar. É isso, galera. A pessoa apagou. É essa que é o bom português. Que ele tá falando vendo estrelinhas. Mas olha, uma dúvida. Agora curiosidade. Que eu tava vendo algumas curiosidades que na internet que a galera tem. Primeiro sobre a orelha. O que é isso que a orelha fica com aquelas, sei lá, umas bolas e tal? E se tem alguma forma de, quando tá inflamado, você tirar ou não tirar? E outra dúvida, tem gente que faz isso de propósito? Caramba, calma, vai uma pergunta de cada vez. É sério, não, isso é... Ó, a primeira, a orelha estourada, o que é? A orelha é uma cartilagem. Quando você fricciona na cartilagem, pode se romper algum vaso sanguíneo dentro da orelha. E quando existe esse rompimento, o vaso ele vaza, né? O vaso rompeu, então ele vaza para a cartilagem, fazendo com que a orelha fique dobradinha, assim, fique meio mastigada, né? Perdão. Quando o cara não cuida, não tira o sangue, né? Falando na linguagem sem ser técnica, quando ele não tira, não puxa o sangue através de uma seringa ou do que quer que seja que ele vai usar. Caraca, tem que enfiar uma seringa ali. Enfia-se uma... Dói, meu irmão. Essa minha aqui é mais magoadinha. Ela é bem magoadinha, essa aqui é menos. Mas todo eu cuidei. Mundo que pratica pode ou não? Todo mundo que pratica corre o risco, sim. Mas ele não obrigatoriamente não vai estourar a orelha dele. Essa aqui minha eu tenho, cara, 9 anos de faixa preta, 16 anos dando aula, 25 anos praticando jiu-jitsu. Eu tenho uma orelha estourada, a outra não. E nem é tão estourada assim. Então, assim, meu pai não tem orelha estourada tanto, meu avô também não. Por quê? Porque a gente sempre priorizou a qualidade técnica, né? Você lutar com muita grosseria, com muita brutalidade, fazer o brutitsu, né? O brutalitsu, o burritsu, o duritsu, um monte de jitsu aí que existe. Essa é a minha especialidade. Aí você vai acabar estourando a orelha por, cara, consequência. Mas se você lutar jiu-jitsu, treinar com técnica, com inteligência, proteção, não precisa botar a orelheira, né? Aquele negócio, nem sei como é que chama aquele troço. Mas não precisa botar aquilo. De americano que eles usam, né? Qual o nome? É o wrestling. Exato. Mas o wrestling é diferente, cara. O wrestling é muito contato orelha com corpo. Então esse é um movimento de fricção ali. E respondendo já a tua pergunta, sim, tem uns seres humanos super dotados de inteligência que fazem ali pega uma faixa, uma toalha, o kimono, pede alguém para dar soco, roçar a mão, sei lá, fazem umas... são pessoas diferenciadas na humanidade e essas pessoas merecem respeito também, afinal de contas são seres humanos como nós, mas elas fazem esses tipos de para estourar a orelha, porque sabe por quê? É melhor ficar aparente, né? Melhor aparentar do que ser. Porque eu tenho a orelha estourada e eu sou bom de jiu-jitsu. Entendi. É o que muda ali o nível do cara, né? Vou pegar as gatinhas, né? Sei lá, vou pegar os gatinhos também, vai saber. Então, assim, dependendo da situação, é isso que acontece, cara. Mas assim, se você cuidar, você não fica com a orelha feia. E se você se proteger, você corre um risco muito pequeno de estourar a sua orelha.
Entendi. E em relação às técnicas de chão, assim, o jiu-jitsu ele é muito no chão e você vê outros esportes, outras lutas que também trabalham muito movimentos no chão. Sei lá, o judô. O judô ele é em pé, mas ele tem esse... Mas o judô e o jiu-jitsu são a mesma coisa. Só que o judô tem regras diferentes do jiu-jitsu. Por isso que o judô... Porque era jiu-jitsu de Kano. Entendi. Jigoro Kano criou o judô dando uma metodologia diferenciada para que ele pudesse trazer menos lesão, porque o jiu-jitsu sempre foi muito lesivo, não é violento, é lesivo. O objetivo de finalizar, o objetivo de pegar, o objetivo de tacar de cabeça era muito assim. E o Jigoro Kano desenvolveu uma metodologia baseada com ginásticas europeias e todas as outras situações que ele estudou. Era um cara muito estudioso e desenvolveu uma metodologia que ele chamou de jiu-jitsu de Kano. E depois virou o judô, que tem um significado muito similar, mas aí o judô ele teve um desenvolvimento um pouco mais espiritualizado. Por isso que acontece essa dúvida. O judô e o jiu-jitsu são a mesma coisa ou não? Sim, é a mesma coisa, só que a partir desse momento, falar que é a mesma coisa não é. Sim, é uma arte marcial que, sabe, é como se fosse irmão gêmeo. Só que um irmão gêmeo decide... Só que um irmão gêmeo é mulher e o outro é homem. Entendi. Ponto. E aquela americana lá do capacetezinho, tem muita wrestling. Wrestling. Tem muita diferença. Wrestling é a principal diferença que eu vejo. Não sou um especialista em wrestling, não sou UFC, né, um conhecedor profundo. As partes do wrestling que eu conheço são quedas, então eu não posso falar, é isso. Não, mas o que eu tenho de conhecimento, o wrestling ele não tem finalizações como no jiu-jitsu. Ele tem domínios, ele tem imobilizações e ele tem muitas projeções, ou seja, quedas. Então imobilizar é você deixar alguém imóvel. Então, imobilizações e domínios. O jiu-jitsu ele tem domínios através da dor. Então, com o joelho na tua barriga, eu te faço sentir dor. Eu te domino ali com uma chave de punho, virar tua mão, torcer tua mão, eu faço tu sentir dor, eu faço tu virar de barriga para baixo, só com uma torçãozinha de mão. Então, assim, o jiu-jitsu e o wrestling tem essa, na minha visão, na minha percepção. E agora, um ponto que eu acho legal, uma comparação. Queria a sua visão disso. No futebol, o cara faz um gol de placa, sei lá, um gol de bicicleta. No jiu-jitsu, qual seria uma finalização, uma posição que seria a bicicleta do futebol? Assim? Cara, todo mundo vai dizer aqui o armlock voador, né? Agora, tem... Você acha o armlock? O que a maioria das pessoas acha. O que eu acho... Cara, vou te falar que um leg lock pra mim, assim, é... Uma chave de joelho, pra mim, é uma mão de vaca bem dada também. Não sei. Então vamos fazer o seguinte? Não sei. Eu vou fazer um corte dessa parte. A gente vai fazer um armlock voador e um que você acha. E a galera que vai votar qual é a bicicleta do futebol no jiu-jitsu. Gostei. Beleza? Beleza. Pode ser? Então vai ser o corte aí. Agora, quem vai segurar você fazendo o armlock voador? Não, você que vai fazer. Tá maluco? Deus. Senão eu finalizo no pulo já. Eu tô magrinho, cara. Eu jogo pra baixo. Agora a parte competitiva. Me conta um pouquinho aí, como que era o Ian na época que competia? Careca. 100% careca, passado de gilete. Cara, era um Ian que fazia uma alimentação diferenciada, era um Ian que fazia musculação, era um Ian que tem um treinamento específico para campeonato, era um Ian que focava com livro de regra embaixo do braço, era um Ian diferente, era um Ian que não estava 100% focado em dar aula, mas sim treinar com seus alunos. E tem que ter esse nível técnico diferenciado mesmo, né, para competir, né? Tem, cara. Você até pode ser um cara medíocre, mas quem quer ser medíocre? É verdade. E tem alguma história de uma luta específica sua na parte competitiva que você não esquece, assim, que cara, foi teve bizarro, uma luta que inclusive eu dei um omoplata voador de virada. Que isso, cara? Um omoplata voador, e tem essa luta gravada na internet. Se tu botar Ian Bering versus Xzinho, Luiz Henrique, tu vai ver lá o de faixa marrom. No final da luta, depois de ter tomado um sanhaço ali, a luta não foi um sanhaço, mas tava lá da cá e eu tava perdendo. Aí o cara entra na minha perna num single leg, abraçando uma perna apenas, e eu entro numa batida de perna fazendo uma entrada de queda, que a gente chama de ultimata, que é uma batida de perna no meio das pernas do cara. Nisso, eu não entrei bem, porque eu não estava segurando a manga do lado contrário. Então ele foi de cara e apoiou a mão. Só que o outro braço ainda estava envolvendo a minha perna por fora.
Eu virei de lado pra ele e dei uma cambalhota, quase que um mortal pra frente ali, apoiando a mão no chão, claro que eu não sei da mortal. Dei uma cambalhota apoiando a mão no ar e ataquei um omoplata voador no cara, Que bicho. isso, cara? Eu nem sabia que existia. Nem eu. Confesso. Saiu na hora. E aí depois ele rolou, não peguei. E aí fui pra cima, tentei amassar, ele eu não conseguia baixar a pressão do quadril. E eu percebi que o joelho dele começou a levantar. Então eu dei um passo e levantei, chutei a outra perna, acabei caindo numa chave de joelho. Meio voadora também, foi muito linda essa luta, eu gostei muito. Que maneiro, maneiro. E agora a gente tá chegando no fim. Eu queria bater, assim, 3 pontos, papum. A posição mais importante do jiu-jitsu, qual você acha? Em pé, Em pé? claro. Isso, cara. Em pé, galera. Em pé, porque se você não sabe ficar em pé, o que adianta tu estar no chão? É mesmo? Claro, porra, se você não sabe andar, Boa. tu tem que ter base, tem que saber ficar em pé. Primeira coisa no jiu-jitsu é base, não é cair. Na competição, você bate ou apaga? Em outras épocas eu já apaguei, hoje eu bato. Já apaguei, já fui muito louco. Se instalar, você para? Deus, o quê? O meu braço ou Não, do cara? do outro. Nossa senhora, eu tento dominar. Mas com o campeonato? Campeonato. Paro não, faço bater. Já perdi muita luta porque não fiz o cara bater. O cara saiu e ainda falou que não tinha batido. Aí você parou. Muita não, mas já perdi uma luta. E tem acontecido várias polêmicas agora em luta da Sim, galera isso que bate acontece. e fala que não Isso bateu. é falta de caráter. Isso é erro na conduta. Tá errado isso. Não deve ser feito. Se for finalizado, reconhece, porra. Tá errado. Não bater e fala, não bati, não bati. Bateu, reconhece, perdeu. Pô, isso é erro de conduta, isso é falta de caráter, cara. Pelo amor de Deus. Pô, tá errado. Não, tá errado, cara. Amassa ou puxa pra guarda? Pô, depende do adversário, cara. Não. É papum. Vamos lá. Escolhe aí. Vou chamar pra aberto. Isso, cara. Polêmico, hein, galera? Ele se garante. Eu chamo pra guarda-aranha, é uma boa posição. E agora um ponto que eu queria comentar desde do início em relação à defesa pessoal. Eu acho que a gente falou bastante das técnicas de jiu-jitsu e tal, e a defesa pessoal entra em uma dessas técnicas, e eu acompanhei numa época um interesse muito grande de mulheres entrando no jiu-jitsu, pensando nesse foco de defesa pessoal. Eu queria que você falasse para uma mulher, um homem, qualquer pessoa que esteja em casa ouvindo, assim, que se interesse a aprender uma defesa pessoal, a se defender mesmo, e o como é importante isso. E o que o jiu-jitsu pode beneficiar isso para a pessoa? Olha, em nenhum lugar que você for treinar jiu-jitsu, e não é fazendo só propaganda nossa não, mas em nenhum lugar que você for treinar jiu-jitsu você vai aprender a verbalizar. Você vai aprender como ter uma boa base, uma boa postura, para que você tenha força de presença. Você não vai aprender a verbalizar de forma diplomática. Você não vai aprender a verbalizar usando a força da lei como ameaça. Esse tipo de ensino você só aprende com os Bering, só, porque é a gente que desenvolveu essa metodologia. Então, se você quer aprender jiu-jitsu com esse intuito de se defender e mora no Recreio dos Bandeirantes, a minha melhor recomendação para você é que você venha aqui procurar a gente para marcar uma aula experimental, e você não precisa pagar nada por essa aula experimental. Eu vou te dar uma aula particular de graça, para você experimentar e entender qual é o conceito de como é que a gente ensina aqui. Agora, se você quer treinar jiu-jitsu para rolar, para se divertir, quer começar de joelho, quer fazer força com os outros, eu vou te recomendar que você procure todos os outros espaços que rodeiam o nosso ambiente. Porque realmente a gente não está aqui com esse intuito, cara. Eu não vou te ensinar isso, eu não vou reforçar isso na tua trajetória, na tua jornada do jiu-jitsu. Eu vou reforçar tudo aquilo que eu reforcei esse podcast inteiro. E eu não treinei, estudei, me preparei para vir fazer esse podcast. Isso é uma coisa que eu falo. Minha mulher tá ali do outro lado me olhando e falando, pô, Ian, muda o assunto. Fala de outra coisa. Cara, troca, pelo amor de Deus, isso de novo. Sim, isso de novo. Sabe por quê? Isso são valores que eu acredito e que eu vejo resultado em mim e nos meus alunos. Então eu preciso transmitir isso para quem realmente tem paciência para me ouvir. Udo, queria te agradecer. Valeu. Muito obrigado pelo convite. Valeu, muito obrigado a você. Estou muito feliz aqui. Eu queria falar um pouco também que o jiu-jitsu faz parte da minha vida durante um tempo, né? Porque eu larguei, galera.
Ele tá até me cobrando pra Não, voltar, mentira, ele mas... se machucou. É, eu ele me machuquei, tem aquela história triste, né? Na verdade, o que aconteceu, na verdade, não querendo dizer que o que você tá falando é mentira, mas o que aconteceu foi o seguinte, eu fui embora do Rio, gente. Ele era meu aluno. Eu fui embora do Rio. E quando eu fui embora do Rio, ele sentiu falta de mim. E isso é um fato que ele pode até não reconhecer, mas eu tenho certeza absoluta que foi. Polêmico. Eu também fui embora do Rio junto. Professor de jiu-jitsu, cara, quando a gente gosta de um professor, cara, dificilmente a gente se adapta a outro. Boa. E você que foi professor jovem, também dá uma... Fala um pouquinho jovem ainda, você é jovem, lógico. Mas você começou dando aula jovem. Fala para um cara que pensa em dar aula em jiu-jitsu, o que ele... Tipo, a força que você dá para ele nesse momento. Estude metodologia, estude jiu-jitsu como se fosse a última coisa que você fosse fazer na vida, porque pode ser que seja, e você pode inclusive ter muito sucesso com isso. Pode ter, muitos frutos, colher muitos frutos, que sucesso não é só dinheiro, sucesso é reconhecimento, sucesso é ter uma família boa, sucesso é ter bênção, cara. Isso é sucesso, é você, conseguir levantar a cabeça todo dia, ou dormir bem todo dia. Então tudo isso consta ali na minha opinião do que é sucesso. Então estuda jiu-jitsu, porque você precisa saber. Tudo que o Udo me perguntou aqui, muitas coisas eu pensei para responder, mas são coisas que eu já sei. Eu já domino temas, então realmente fica fácil. Agora, se eu não dominasse o tema, eu ia ter que pensar, ia dar uma resposta meia boca. Então, assim, estuda sobre metodologia, porque metodologia transforma a vida dos outros. Estuda sobre marketing também, porque não tem como você ensinar jiu-jitsu sem saber marketing. Não tem como você fazer nada na vida sem saber marketing, a verdade é essa. Nem ter família, se você não souber fazer o seu próprio marketing para sua esposa, você não vai ter futuro nesse casamento. Agora vem aquele corte bem assim, ó. Não vai ter. Esse vai ser um corte para você que tenha um futuro bom com a sua esposa. Estude marketing. Isso, no caso contrário também com o seu marido, estude marketing. Exato. Mas galera, eu acho que assim, foi uma das conversas mais legais que eu tive, eu aprendi bastante aqui. Tá puxando meu saco. Não, só um pouquinho. Você não quer Mas apanhar. eu acho que o legal também, assim, o jiu-jitsu é para todos. É verdade. O jiu-jitsu não tem restrições para nada, para tamanho, para peso, para... Problemas na coluna. Problemas na coluna dá uma moralzinha, né? Muito bom, cara, fortalece. Agora, depende de onde você vai treinar, qual é o seu intuito, senão tu piora. Isso é verdade. Joelho, cotovelo, cara, só desculpa te interromper, mas realmente para todas essas dores, você, reformulando, você não precisa não treinar porque tem todas essas dores, sabe por quê? Porque eu tenho todas essas dores e treino, dou aula. Então, não é um motivo de impeditivo, não te impede de treinar. Você só tem que treinar com outro foco. Com o foco de ter qualidade de vida, com o foco de ter saúde, não com o foco de sair na porrada, de querer amassar a cara dos outros. Você vai conseguir fazer isso com o tempo, mas não pode ser o teu foco principal. Com certeza. Eu acho que, assim, você pega uma gama de todas as pessoas, o jiu-jitsu é para todo mundo. Para todo mundo. Tem toda essa parte não só física, mas também mental, também de respeito, também de hierárquico, que também é muito importante para a sociedade. E muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado. Agradecer também meu público, brigadão por acompanhar aí. E, dá uma palhinha aí do lugar, do teu telefone, teus contatos, tuas redes sociais pra galera. Gostaria também de agradecer ao público, porque sem vocês não teria motivo da gente estar aqui. Perfeito. Eu falo isso sempre para minha audiência também. Eu tenho meu Instagram, que é @ianbering, onde eu estou sempre fazendo live, sempre produzindo conteúdo de qualidade, gerando valor para minha audiência, porque eu sei da necessidade que os alunos iniciantes de jiu-jitsu têm, e às vezes mesmo até alguns graduados. Então o meu Instagram é @ianbering, se você quiser me seguir, eu faço questão de te receber lá e te mandar uma mensagem. Eu agradeço também se você seguir o meu Facebook, a minha página no Facebook é Ian Bering Jiu-Jitsu. Ian Bering se escreve I-A-N, Bering se escreve B-E-H-R-I-N-G. Tá aqui na descrição desse vídeo, mas independente, só para reforçar aqui como é que se escreve.
O meu YouTube é Ian Bering também, ou seja, não tem dúvida para você me encontrar nas redes sociais. Se você quiser me mandar uma mensagem em direct para saber sobre alguma coisa, saber sobre algum tema, fique à vontade. Eu faço questão de responder todas as mensagens que o meu público, que o pessoal, gente que eu não conheço, como talvez você, me mandando uma mensagem eu não te conheço ainda, eu faço questão de te conhecer. E aqui o meu estúdio é no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. É na Avenida das Américas, número 16.691. É extremamente perto do supermercado Vianense, ou um outro ponto de referência é a Rua do Zico, ou um outro ponto de referência é a Gilca Machado. Fica em cima do Banco Bradesco, num prédio comercial. Então a sala é 202. Só que eu te recomendo que você não venha aqui sem agendar antes, porque a gente não tá o dia inteiro aqui, não tem um funcionário que responda aqui na recepção. Por isso que é importante que você agende ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook. Pelas 3 redes eu te respondo, pelo YouTube também. Pelas 4 redes eu te respondo, para que você possa ter uma jornada no seu jiu-jitsu de forma segura, de forma leve, porque você pode perceber que talvez eu não tenha graça, mas eu sou descontraído. Talvez não tenha muita graça, mas a gente descontrai de alguma forma. E a gente vai sempre tentar te trazer qualidade de vida, saúde e te ensinar o jiu-jitsu da melhor qualidade, com simplicidade e eficiência, que é o que realmente funciona na vida, na rua e no tatame. Legal, galera. Muito obrigado e um abraço. Valeu! Os